Estamos de volta com conexão pela TV e pela FM 103.3. Uma massa de ar frio que tomou conta do estado foi responsável por derrubar as temperaturas durante a manhã desta segunda-feira. A Serra Gaúcha foi a região que amanheceu mais gelada, com os termômetros na casa dos 4 graus em Vacaria e em São José dos Ausentes. O sol predomina em todas as regiões e aqui no Vale dos Sinos, as máximas devem alcançar os 23 graus. Acompanhe agora os detalhes da previsão para esta terça-feira. Nesta terça-feira, uma massa de ar frio e seco segue avançando pelo Rio Grande do Sul e deixa o tempo ensolarado em todas as regiões do estado. Na parte da tarde, as temperaturas entram em elevação. Nos vales e encosta da serra, o tempo fica ensolarado. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 10 e 24 graus. Em Farroupilha, a mínima de 11 e máxima de 24 graus. Em Ivoti, a mínima é de 9 e máxima de 23. Em Esteio, as temperaturas ficam entre 11 e 24 graus. E em Torres, mínima também de 11 e máxima de 24 graus. No bloco anterior, você acompanhou a primeira reportagem da série especial que pretende mostrar a realidade de comunidades indígenas de algumas localidades do estado. E agora a gente aproveita para falar mais sobre a educação indígena, não apenas para os povos nativos, mas também para o sistema de ensino convencional. Para isso, recebemos aqui no estúdio Alberto Efendi Maldonado, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unicinos. Também com a gente, Zaqueu Claudino, doutorando em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e presidente da Federação das Organizações Indígenas do Estado, e ainda Dorvalino Refei Cardoso, professor bilíngue da comunidade Caigangue Porfi de São Leopoldo. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los. Bom, e a gente começa justamente, professor, falando dessa questão da importância de ter uma escola dentro de uma comunidade, de uma aldeia indígena, para a manutenção dessa cultura. Por que é importante? As identidades, elas por uma parte são a história das comunidades e elas se realizam, se atualizam cada dia. Então, se temos uma escola que inclui os valores culturais, as sabedorias, os conhecimentos, as experiências da comunidade, nós vamos manter essa identidade, compreendendo que a identidade é em fluxo. A própria cultura caigangue é uma cultura de fluxo, é uma cultura de viagem. Mas a história da humanidade é uma cultura de viagens, né? A metáfora da viagem está atravessando todos os campos do conhecimento. Então, uma escola que mantém a língua, que conserva, que avança, que recria, que trabalha todos os dias nas suas formas culturais, nos seus valores, nas suas histórias, é fundamental para manter as identidades das comunidades, não só indígenas, né? Todo tipo de comunidade precisa disso. Só que no caso dos indígenas, aqui no Brasil, como sabemos que a população, segundo o IBGE, chega em torno de 700 mil e tantos habitantes indígenas, então uma minoria precisa ainda mais conservar num contexto que é estranho, que é diferente, precisa ainda mais de trabalhar esse sistema educativo próprio que permita, por uma parte, fortalecer os conhecimentos, manter essas sabedorias e, por outro, lidar e negociar com as outras culturas as possibilidades de diálogo intercultural e de democracia, de uma verdadeira democracia, né? O desafio é bastante grande. Eu quero saber do Zaqueu, qual seria, então, a escola indígena ideal, na sua opinião? Olha, a escola indígena ideal para os povos indígenas seria aquela realmente criada e recriada pela própria sociedade. Porque formalizar algo que é diferente de uma sociedade, que não é o dia a dia dela, e transformar em uma caixinha e entregar em qualquer uma outra sociedade que não fosse indígena, não se adaptariam. Como aconteceu lá no século passado, né, ali na década de 60 e 70. Né, quando, pela primeira vez na história do Brasil, acontece a implantação de escolas indígenas para os povos indígenas dentro dos territórios indígenas. Então, a escola ideal seria aquela que seria formulada, né, especificamente pelas próprias comunidades indígenas, porque aquela que eles mesmos formulassem seria aquela que respeitasse a cultura, os costumes, a tradição, a forma de a criança
ser inserida na sociedade, no contato social que ela vive na comunidade, né, na transição da vida para a vida adulta da criança e também até o envelhecimento da pessoa. Então, esses são os parâmetros que teriam que ser respeitados, né? Não essa escola que, por um tempo, né, ela atrapalhou a sociedade indígena, né, na década de 60 e 70, porque até então não conhecíamos o que realmente era o objetivo dessa escola, que era implantado pelo governo, né? E atualmente nós também queremos formular isso, nós próprios formular com nossas próprias ideologias, né? Porque isso sim dará especificamente um semblante indígena. Vai poder atender realmente as características, as necessidades de cada comunidade, né, Zaqueu? Eu quero saber do Dorvalino também, que é professor da Escola da Comunidade Caingangue aqui por de São Leopoldo, sobre as maiores dificuldades, Dorvalino, que vocês enfrentam, então, para manter essa escola. Nós temos aí uma escola indígena e que tem uma proposta diferente. Ela não tem uma proposta assim, a filosofia Caingangue. Ela está mantendo uma outra filosofia. E até o próprio prédio, né? Ela não tem a cara indígena. E aprender, nós ensinamos os nossos filhos num outro espaço. Então eu vejo que a escola ela serve para registrar as nossas histórias e as nossas práticas, porque isso está só oralmente. Então, é para isso que a escola favorece. E ensinar as crianças os passos para o futuro. Certo. E, Dorvalino, como é que se dá, por exemplo, essa passagem da criança, desse adolescente, para uma escola de ensino convencional, a escola não indígena, ou até mesmo o ingresso para a universidade? Como é que é a realidade lá da tua comunidade? É um pouco difícil, né? Porque a gente tem que convencer essa juventude para que ele vai numa cultura e não fique lá. Para que ele possa aprender também e trazer de volta esses ensinamentos e melhorar ali a realidade da comunidade. Eu estou numa faculdade, né? E eu estou aprendendo bastante, mas muita coisa só para mim. Não dá para mim desenvolver na comunidade, porque é uma outra proposta, uma outra organização, um outro olhar e uma outra filosofia. Então, isso tem que ter muito cuidado, porque a criança ela vai ingressar para uma outra escola, mas ela tem que saber tudo sobre si, garantir a sua identidade, a sua história. Até esse ponto que o senhor está trazendo é bem interessante. Eu já tive a oportunidade de estar presente na comunidade fazendo uma reportagem com essa escola e eu lembro de colher o depoimento de alguns adolescentes que estavam por lá que já tinham ingressado na escola não indígena, na escola convencional, digamos assim, e eles falaram do preconceito que eles acabavam sofrendo nessa escola ou até mesmo de como as coisas que eles aprendiam lá eles achavam que não teria utilidade para a realidade deles, né, Rodrigo? Isso é curioso, até eu queria ouvir do professor Efendi sobre isso, porque a gente vê, por exemplo, né, que aquele estudo mais padronizado, aquela forma de estudo e de ensino, parece não suprir muito, né, as necessidades das pessoas, porque são também, né, tribos diferentes, são lugares diferentes também. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esse método de ensino. Sim, temos um problema gravíssimo, que não é só não aceitar a alteridade indígena. A alteridade indígena é marcante, a alteridade afro-brasileira são as alteridades nordestinas. Por exemplo, lembro, uma colega trouxe o filho, uma colega do Piauí, e colocou no Sinodal. Estou colocando o nome porque foi aí. Um professor fez uma referência às pessoas desse estado de uma forma pejorativa. Ou seja, temos uma negação das alteridades, que é o problema maior. E, por outro lado, um modelo de escola que é uma escola memorística, uma escola que não ensina a pensar, que não ensina a brincar, que não ensina a olhar para outras visões. Então, é um problema geral. Eu acho que o ensino médio
principalmente, e o ensino básico menos, mas também tem esse problema de uma forma de pensar o processo de ensino e aprendizagem, que é uma fórmula do século XVIII, uma forma eurocêntrica, uma forma que não incorpora as sabedorias das comunidades, das etnias, e não incorpora as sabedorias também das culturas populares, né? Essas mestiçagens necessárias para valorizar as pessoas, valorizar o ser humano. Tá certo. Então, bom, o Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta a gente continua com essa entrevista aqui no estúdio. Um instante só, a gente já volta.